Estimados peões e prendas desse meu Rio Grande amado, nossa mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho de Mateus 18, 21 a 35, onde destaco as seguintes palavras. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes preciso perdoar o meu irmão que peca contra mim? Será que 7 vezes já está bom? Jesus respondeu: que nada, tu tem que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E para terminar, Jesus disse: é isso que o meu Pai, o patrão da Estância Celeste, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar o seu irmão do fundo do coração. Que o patrão celeste nos abençoe nesse momento que nós queremos meditar na sua palavra. Amém. Estimados, neste dia nós estamos falando sobre um tema muito importante, que é a questão do perdão. As leituras todas de hoje, elas falam sobre esse tema. Inclusive, nós acabamos de ver 2 histórias bastante interessantes. Primeiro, a de José, que perdoa os seus irmãos mesmo depois de eles terem feito algo bem ruim contra ele. Mas José entende que o mal que eles fizeram, Deus transforma em bem. E assim ele perdoa os seus irmãos. E aí fica a pergunta, também a pergunta de Pedro, que nós fazemos para vocês e que nós talvez nos fazemos internamente. Quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão, aquele peão, aquela prenda que peca contra mim? Será que 1 vez já está bom? 2, 3, 7 vezes? Como pergunta Pedro? Vejam que Pedro já pergunta 7 já exagerando, porque ele achava que 1 ou 2 vezes já estava bom. E aí ele fala 7 vezes. Mas Jesus responde não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma história bem bagual, uma história para falar como também funciona o reino da Estância Celeste. A história de um patrão que tinha um empregado e que esse empregado devia milhões de moedas de prata. Só para vocês terem uma ideia, uma moeda de prata, ela equivalia a 1 dia de trabalho. Então, este peão que devia milhões de moedas de prata, ele teria que trabalhar muito, mas muito, para conseguir pagar toda a dívida que ele tinha lá com o seu patrão. Porém, se nós fizermos uma conta rápida, uma pessoa que trabalhe todos os dias, ininterruptamente, ela não vai conseguir juntar mais do que talvez umas 36 mil moedas de prata. Mesmo trabalhando todos os dias para o patrão, ele jamais conseguiria pagar aquela dívida, porque ele devia milhões. Era uma dívida impagável. Não tinha como, esse peão estava ferrado, estava na lama, estava no lodo. E por isso, o patrão diz: olha, acontece que eu vou ter que tomar tudo que tu tem. A tua mulher, tua filharada toda a tua tarecama que tu tem. Para que talvez a gente consiga ver alguma coisa ainda. Mas o peão, ele se ajoelha na frente do seu patrão e diz: por favor, tenha pena de mim, me dá mais um prazo, tenha paciência, que eu vou lhe pagar tudo. E o patrão, muito bondoso, ele perdoa toda a dívida e diz: tu podes ir embora, que a tua dívida toda foi paga. Mas no mesmo instante que o peão sai de lá,
ele se encontra com outro camarada dele, um companheiro de luta, que lhe devia apenas poucas moedas, umas 100 moedas de prata. Ou seja, que talvez em pouco tempo este outro camarada conseguiria pagar para o seu companheiro a dívida. Porém, esse peão, em vez de perdoar o camarada, ele acaba, fazendo o contrário. Deu queixa na delegacia e ainda conseguiu que o infeliz fosse levado para a cadeia, até que toda a dívida fosse paga. Mas que barbaridade! Quando os outros peões ficaram sabendo de tudo, eles foram correndo contar para o patrão, e o patrão ficou, como diz assim, aquele ditado, caiu os butiá do bolso do patrão. Quando, então, ele ficou sabendo que o peão que ele havia perdoado toda a dívida de milhões de moedas de prata, não quis perdoar o outro que devia apenas 100. Mas o patrão ficou para lá de raivoso e disse: seu peão de uma figa, tu me pediu e eu perdoei tudo o que tu me devia. Como é que agora tu não tem pena do teu companheiro, como eu tive pena de ti? E o patrão, raivoso, que do jeito que estava, pegou o seu peão, colocou ele lá na cadeia e disse que dessem uma boa tunda de laço nele até que toda a dívida fosse paga. E assim Jesus conta essa história, dizendo que, dessa mesma maneira, Deus, o patrão celeste, vai fazer com a gente, se a gente não perdoar o nosso irmão que peca contra nós, se a gente não perdoar do fundo do coração. Por isso o perdão é algo sério e é algo importante. Nós temos para com Deus, todos nós, uma dívida que é impagável. Muito mais do que milhões de moedas de prata. Uma dívida que jamais conseguiríamos pagar, mesmo que trabalhássemos a vida toda. Ou seja, por mais que a gente queira, através de favores e de trocas, pensar assim: Deus vai nos perdoar a nossa dívida se eu ajudar o meu irmão, se eu der uns pila no prato de oferta, ou se eu fazer alguma boa caridade contra aqueles pobrezitos que estão na rua. Não, jamais. Não é pelas nossas obras e pelo que fizemos que Deus perdoa a nossa dívida. A nossa dívida é impagável. Mas sim, ela teve um preço que custou muito caro. Mas Deus teve pena e misericórdia de nós e mandou seu Filho, o divino tropeiro Jesus, que vem e morre numa cruz. E o divino tropeiro Jesus Cristo derrama o seu santo e precioso sangue. E com esse santo e precioso sangue derramado lá na cruz, a dívida nossa para com o patrão celeste foi paga. Não por aquilo que fizemos, mas Cristo pagou em nosso lugar. Pagou a nossa dívida para com Deus. E assim nos ensina que nós também devemos perdoar aquele que peca contra nós. Muitas vezes, e muitos irmãos hoje quase saem na faca por causa de algumas coisas terrenas, por causa de algumas briguinhas aqui ou acolá. Querem receber o perdão de Deus, mas não querem perdoar o irmão, o vizinho, o companheiro de trabalho, de luta. E isso é sério. Porque Jesus ensina na oração do Pai Nosso: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E além disso, eu sempre digo e ensino
lá para os alunos da confirmação o seguinte: vejam que quando Jesus ele ensina o Pai Nosso lá em Mateus capítulo 6, logo depois de terminar o Pai Nosso, ele faz como que tivesse um adendo à oração do Pai Nosso, dizendo assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Por isso, é algo muito sério. Nós muitas vezes queremos receber o perdão do Divino Tropeiro Jesus Cristo, o perdão do Pai Patrão Santo, mas não queremos perdoar o companheiro, o peão, a prenda que peca contra a gente. Mas que bar! Se não é de cair os butiá do bolso com umas histórias dessa. Infelizmente, nós muitas vezes somos assim. Podemos dizer assim, ingratos até mesmo para com Deus, quando não queremos perdoar o próximo. Mas o perdão é maravilhoso. O perdão, ele une as pessoas. O perdão, ele sela a paz. E por isso esse momento é importante. O momento em que a gente recebe o perdão de Jesus, esse perdão deve nos motivar também a amar e perdoar o próximo. Para que a gente tenha não somente paz com Deus, mas também paz com as outras pessoas e com toda a pionada que está em volta da gente. Por isso, estimados amigos e irmãos, que a gente tenha e peça a Deus um espírito de perdão, um espírito de humildade que saiba perdoar as ofensas daqueles que pecam contra nós. Porque Deus nos perdoou de uma dívida muito maior e nós muitas vezes não conseguimos perdoar uma rusga, um fiapo de algo que aconteceu em casa, com o vizinho, com o amigo e colega de trabalho. Que Deus nos ensine e nos dê humildade para que a gente saiba reconhecer os nossos erros, pedir perdão e assim selar a paz que temos pelo sangue do Divino Tropeiro Jesus Cristo que foi derramado em nosso lugar lá na cruz. Por quê? Deus transforma muitas vezes o mal que alguém fez contra nós em bem. Basta a gente olhar. A palavra de Deus nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, estimado amigo e irmão, perdoe, assim como Deus te perdoou. Ame o próximo, assim como tu ama a ti mesmo. E com certeza, você terá selado a paz para com Deus e a paz para com os seus irmãos. Que Deus assim abençoe a todos através do Divino Tropeiro Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida lá na cruz. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.